pelos meus caros aqui, eles são lindos, né? Só que tem uma coisa que invalida todo o argumento deles, que é a realidade. Infelizmente. Os dois, por exemplo, aqui, os dois são burocratas do Estado brasileiro. Os dois são funcionários públicos. Eu que... sou? Não é? Você se apresentou como sendo? Interrompeu. Pode voltar meu tempo. Interrompeu. Eu ia comentar isso, gente. Eu vou voltar o tempo pra ele, tá? Tudo bem. Os dois são funcionários públicos sustentados por a gente, né? Então, assim, essa história é muito linda. Assim, cara, é foda, né? Assim, eu vou falar o quê do Cogos e do outro? A gente é libertário, mas é sustentado pelo Estado. Porque uma coisa é o seguinte, cara. Não tem contradição você ser liberal, libertário, você usar a rua, ou você disputar a eleição. Óbvio que não. Você tem que colocar suas convicções, você tem que usar o bem público. Agora, no caso desses dois, a vida deles é baseada, né, na coisa pública. E aí o cara vai, não, eu tô aqui todo libertário. E aí é claro que o Tamir vai apontar, né? E o Tamir tá errado nessa? O Tamir está errado nessa? Né? Vamos lá. Já vi que eu vou sofrer nesse negócio, viu? Já vi que eu vou sofrer. Vamos lá. É muito linda, só que quando chega a realidade a gente vê que é bem diferente. Existem dois tipos de patrão no Brasil. Ou aquele patrão de empresas muito grande, que todo brasileiro que já trabalhou na vida sabe que se ele faltar, não acontece nada na empresa. A empresa, ó, continua rodando normal. Os trabalhadores conseguem tocar normal. É que assim, Tamir, existe uma coisa que é o seguinte, cara. Um dos trunfos do trabalho desses patrões é justamente fazer com que a empresa se organize de uma forma que não dependa do esforço de trabalho diário dele, né? Um CEO, por exemplo, se o CEO ficar doente e não for trabalhar, a empresa continua igual. O lance é o seguinte, o CEO é um cara que vai imaginar, por exemplo, que uma multinacional gigantesca tem que adotar como estratégia de marketing. E isso vai... Se o cara não fizer isso, ele vai à falência. Vamos dar, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar a Kodak. O exemplo mais claro, a Kodak dominava o mercado de fotografia. A galera lá, o alto escalão dos executivos, não percebeu que a fotografia digital ia acabar com o papel foto, etc. Eles não perceberam isso. Acabou a empresa. Entendeu? O mérito dos caras não é ir lá no chão de fábrica fabricar coisa, né? Não é isso. O mérito dos caras é outro, né? Vamos lá. Normal empresa. Ou existe a maioria dos empresários brasileiros que são trabalhadores que estão lá trabalhando junto. Então, assim, esse mundo da fantasia que eles falam, que vai ter negociação, que o empregado vai trabalhar, vai financiar, ajudar a aumentar os empregos, coisas do tipo. Isso só existe no mundo da fantasia deles. Justamente porque, que eu trouxe até aqui, ó. Porque eles nunca viram isso aqui, ó, que é a realidade. É isso aqui. Nossa, eles nunca trabalharam. Cara, aí, ô Tamir, ó, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu não sou... tá, nem um pouco entusiasta do Paulo Cogos e do outro, e realmente, assim, se tem alguém que não trabalhou nessa vida, foi Paulo Cogos, né? O Paulo Cogos, não sei se vocês sabem, ele é filho da Lígia Cogos, ele sempre teve grana, tanto que tem ali, ó, os memes, né? Paulo Cogos em lugares inusitados. Ele, sei lá, ele tava no velório de, acho que da Hebe Camargo, depois ele tava no programa de não sei quem, depois ele tava cumprimentando o João Dória não sei aonde, depois é isso, né? O outro eu não conheço, a história de vida dele eu não conheço, as histórias que eu conheço dele são de bastidores, né? Enfim. Agora, o lance é o seguinte, argumento de autoridade, carteira de trabalho. Tá, e se o cara tivesse a carteira de trabalho recheada? Quer dizer que os argumentos dele seriam necessariamente válidos? Não, né? Eles nunca trabalharam, nunca bateram ponto em lugar nenhum. Nunca fez uma entrevista, nunca fez um exame admissional, nunca fez isso. Então, na cabeça deles, que estão lá no quarto deles, sempre com alguém com as reais preocupação da vida, aí sim, lá eles conseguem imaginar um mundo ideal, onde você vai chegar pro seu chefe e falar assim, chefe, hoje eu não quero trabalhar 12 horas por dia não, hoje eu quero trabalhar só 4. Hoje eu quero trabalhar só 4, tô com preguiça, tô com dorzinha de cabeça, eu vou trabalhar só 4 horas por dia. Todo mundo que já trabalhou, todo mundo que já teve assinatura na carteira de trabalho, sabe que esse mundo não existe. E tem mais uma coisa, tá? Só para esticar um pouco o chiclete, que é assim, gente, lei trabalhista não tem nada demais. O Cogos, por exemplo, trouxe aqui um exemplo de licença maternidade, isso é básico, da dignidade. Não, cara, vamos lá, Tamir, lei trabalhista tem algo demais sim. Vamos lá, cara, vamos discutir de novo o FGTS, velho. Lei trabalhista, ele impede que o trabalhador tenha acesso ao dinheiro que é dele, cara. Eu acabei de dar um exemplo aqui, você vai falar, isso não está na lei, né, da CLT, não está lá, mas se criou uma jurisprudência para tal. Se você mandar embora um porteiro que você pôs portaria eletrônica, você paga 10 salários mínimos, 10 salários para ele. Tá errado, cara. Isso é demais sim. Não tem, cara, não tem como você falar que um país como o Brasil, que tem a justiça trabalhista mais cara do mundo, que tem a justiça mais lenta do mundo, que concentra mais de 90% dos processos trabalhistas do mundo, e nem é um país industrializado, você não tem como você falar que essa lei trabalhista não está distorcida. Não tem como, cara. Não tem como. E, novamente, não existe a dicotomia. Ou você tem esta lei trabalhista brasileira, ou você tem os libertários e você não tem nenhum Estado. Você pode, sei lá, não.
Existe toda uma faixa de bom senso aqui no meio que há de ser discutida, né? Vamos lá. A primeira lei trabalhista do Brasil regulava trabalho infantil. Para controlar trabalho infantil é a coisa mais básica. A coisa mais básica. Criança é para ficar brincando e estudando. Não é para ficar trabalhando. Então a primeira lei vem para regular isso. Para não deixar o negócio alastrar. Isso é outra coisa também, né, cara? O problema dos libertários, eu nem sei o que libertário pensa sobre isso, de verdade, tá? Mas o problema do libertário é que ele também vive no mundo da lua. Então é capaz do cara falar assim, não tem que ter nem essa lei trabalhista, não tem que ter nem regulação de jornada, ou de carga horária, não sei o que lá. E também o cara tá viajando, né? Sabe? Descanso remunerado. As pessoas têm descanso remunerado. Gente, isso é a coisa mais básica. Não tem nada de privilégio aqui. As pessoas precisam descansar. Férias. Outra coisa. Não confunda direito trabalhista com privilégio. Eu tô acabando de trazer aqui um exemplo, tá? O direito trabalhista do FGTS não é um privilégio para ninguém. É um privilégio para o governo. Ele é um custo, ele é um imposto para o trabalhador, tá? Uma vez no ano. Cara, não é pedir demais, é uma coisa básica, as pessoas precisam de férias, inclusive os funcionários voltam energizados, todo mundo depois que volta de umas férias, todo mundo que trabalha, né, todo mundo que bate ponto, sabe o que está acontecendo, quando volta das férias, volta todo mundo mais feliz, mais produtivo, os patrões brasileiros, a maioria não se importa com isso também, 13º salário, todo mundo gosta disso, o mercado fica bombando, todo mundo ganha dinheiro. Cala a boca, cara, desculpa, Tamir, deixa eu falar, 13º é uma ilusão, mano. 13º deveria ser traduzido assim, 1/12 a menos todo mês, é isso. 13º não existe. 13º não é um salário a mais. As pessoas têm que... não é um salário a mais. Se eu tiver 12 copos e a quantidade de água de cada copo, eu puser um copo a mais, pegar a quantidade de água desses copos e pôr nesse 13º copo, você não tem um copo de água a mais. Você tem um copo a mais, mas você não tem mais água. Né? Na verdade, você tem um copo de água a mais, né? Você não tem mais água. É a mesma coisa, cara. Né? Você falou de férias. Cara, em que lugar do mundo... Tá, você tem tanta trava para negociar férias como aqui no Brasil. Fala pra mim. Tá? Em outros lugares do mundo você pode negociar as suas férias do jeito que você quiser, cara. Tá? Enfim, mas vamos lá, vamos ver onde vai chegar. Novembro, dezembro, todo mundo ganha dinheiro com isso, ninguém reclama disso, sabe? Então são coisas básicas. Uma previsibilidade, que é a multa rescisória, uma previsibilidade. Opa, pelo amor de Deus, é o contrário. Se tem algo que não tem previsibilidade aqui no Brasil, é a justiça trabalhista. Eu vou explicar um negócio pra você, não sei se você sabe, mas a justiça trabalhista é a única justiça do mundo. Escuta o que eu vou dizer. A justiça trabalhista brasileira é a única justiça do mundo que não respeita as próprias jurisprudências. Vamos lá, o que é jurisprudência? Vamos lá que, sei lá, eu tô aqui na justiça e o cara, sei lá, matou o outro com uma faca e a pena dizia que tinha que ser 10 anos, mas porque a faca... não sei das quantas, ele vai cumprir 13 anos. Então se criou uma jurisprudência. Olha, quando o cara matar o outro com a faca assim, assim, assado, em vez de 10 vai pegar 13, é uma jurisprudência. A justiça passa a ser ordenada de uma nova forma através daquela jurisprudência. A justiça trabalhista brasileira não respeita as próprias jurisprudências. Então você tem uma região que tem um caso, aí dá um resultado. Em outro lugar, você tem o mesmo caso, igualzinho, tem outra decisão. Aí outro lugar tem outra coisa igual e tem uma terceira decisão completamente dissonante das outras. Tá? O Kim fez um levantamento, né, que eu não tô com o dado dele agora aqui, mas assim, é absurdo, né, são absurdos os casos concretos que você tem de exemplo. São absurdos, né? Se tem uma coisa que não tem no Brasil é a previsibilidade trabalhista, tá? Sabe? Para as pessoas conseguirem planejar a sua vida, porque a vida não é só trabalho. Você tem a sua vida familiar, você tem os seus filhos, você tem os seus sonhos. Então você tem a previsibilidade de saber que não vai ser mandado embora amanhã e sair com a mão na frente ou atrás. Isso é coisa da dignidade, só sabe? Uma coisa, cara, olha a pose do Paulo Cogos, velho. Uma mão assim, outra assim, cara, todo esquisito, meu Deus do céu. Isso é coisa que isso é o mundo real, da qual o libertário, infelizmente, não tem contato com o mundo real. Meu nome é Tamir Felipe, eu sou professor de ensino infantil. Vamos agora 10h36, Léo. Fui, não sou. Então tá bom. Tá bom, refaça a afirmação, pessoal, refaça a afirmação. Ele já foi funcionário público. Pode ir, Craig. Bom, acho que tem duas coisas aqui que a gente precisa começar comentando, né? Primeiro, eu acho que há um erro na fala dos nossos colegas aqui, que é o que o Tamir acabou colocando também, que é um erro que acaba criando uma fábula, como se o mundo fosse perfeito, fosse um paraíso na Terra, e chegaram as leis trabalhistas e destruíram a humanidade, destruíram a relação, jogaram o patrão contra o trabalhador e criaram a tal da guerra de classes, que segundo Paulo Cogos foi inventada pelo Marx, mas na verdade ela já está desde a República do Platão, já existem reflexões em relação ao enfrentamento entre ricos e pobres na sociedade grega, por exemplo, Platão que
que não existia comunismo nessa época, e o Karl Marx só veio aparecer no século XIX. E não só isso, né? Por que as leis trabalhistas elas foram criadas, né? A gente teve ali o processo de revolução industrial, das revoluções industriais, e ali no século XIX emergiu a chamada questão social, que é esse processo que o Tamir, inclusive, descreveu, de jornadas de trabalho exaustivas, de criança trabalhando, de mulher grávida trabalhando, famílias totalmente desestruturadas para colocar, para alimentar essa máquina da revolução industrial. Isso já em que as pessoas elas tiveram a percepção de que isso tinha que ser mudado. Isso foi alimentado pela sindicalização dos trabalhadores, isso foi alimentado também pelos movimentos comunistas, e isso foi alimentado, inclusive, pela Igreja Católica. Se você lembrar, a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, ela fala sobre o direito e da proteção do trabalhador, o Leão XIII, que eu creio que não vai ser chamado de comunista. Vamos lá. Tudo bem, eu entendo, eu não sei o que os libertários falaram, mas de fato o CREP coloca uma visão deles que não faz sentido. Agora o CREP está definindo uma coisa, mas espero que não leve isso para frente, porque novamente, o cenário pós-revolução industrial é um, o cenário em 2026 é outro. Vamos ver onde vai chegar. Também não existe a dicotomia. O mundo era uma maravilha e as leis trabalhistas destruíram tudo. É falso. Mas a outra dicotomia, o mundo estava horroroso e as leis trabalhistas consertaram, também é falso. Vamos lá. Tem uma percepção, uma consciência de que nós precisamos proteger o trabalho. Por que precisamos proteger o trabalho, proteger o trabalhador? Porque ele é o lado mais fraco. Essa ideia de que a negociação entre o trabalhador e o empregado é uma negociação livre, isso é uma mentira. Porque a liberdade que o trabalhador tem é de aceitar um emprego ou de passar fome. Ou de morar... Tudo bem, só que você substituiu hoje a não liberdade do trabalhador negociar com o patrão pela não liberdade dele não negociar com o presidente do sindicato. É isso. Tá? É isso. Não vendam a ilusão de que quem é contra as leis trabalhistas vive numa ilusão que o patrão e o empregado vão negociar em pé de igualdade. Não. Vocês é que vivem numa ilusão de que os sindicatos, do jeito que funcionam hoje, com unicidade sindical e até então, né, imposto sindical obrigatório, né, imposto obrigatório, mas enfim, dá alguma liberdade pro cara. Não dá. O cara, ele não pode, você tira até algo pior. Você tira a liberdade do cara negociar o próprio fruto do trabalho dele. Você restringe as regras de uma forma tão ruim que o cara prefere ir embora daqui do que trabalhar aqui. Isso, novamente, isso não é minha opinião, isso é dado. Tá? Isso é dado. Há um êxodo de mão de obra do Brasil, tanto qualificada quanto menos qualificada.